de estar aqui conversando com vocês por um tema que eu sou apaixonado, que é a inovação aberta. Vou pular aqui. Aqui eu só queria dizer que eu sou membro de uma iniciativa que chama Open Innovation Brasil. Quais os objetivos que eu tenho com vocês a respeito desse conteúdo, né? A importância de inovar a gente já abordou na última aula, né? A gente já mencionou como é que funciona né, os requisitos para se inovar e a importância de poder inovar. A Jéssica não estava presente, então eu vou falar rapidamente para botar todo mundo no mesmo ponto. Início de modelos abertos de inovação, conceito de inovação aberta e apresentação do funil com algumas aplicações de inovação aberta, tá? Se inovação aberta, pessoal, se é a primeira vez que vocês escutam esse termo inovação aberta, eu digo para vocês que isso é um termo bem razoavelmente antigo já, tá? Mas vamos seguir, que vai ser bastante interessante, tá? Bom, desculpa aqui, pessoal. Eu disse na última aula que inovação, por que a gente inova? A gente inova para atingir vantagem competitiva, ok? Então a gente busca inovar para atingir vantagem competitiva. O que está falando aí? O que o Drucker já fala há muito tempo? Que inovação é um instrumento específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como oportunidade para gerar um novo negócio diferente, um negócio diferente ou um serviço diferente. E a gente está vivendo um momento de mudança, né? Até 15 dias atrás, eu podia andar pelas ruas tranquilamente com as minhas filhas, eu poderia pegar a mão de uma pessoa desconhecida, abraçar uma criança desconhecida. Os meus pais estão no interior, eles têm uma vida super ativa, movimentada, fazem um monte de coisa fora da casa e nesse momento eles estão reclusos em casa, né? Estão realmente presos em casa, tá? Tem alguém aqui na turma nessa mesma situação que a minha, que os pais estão em casa, como é que fala, reclusos, estão evitando sair tipo assim, no máximo para ir ali na farmácia, no supermercado, tomar uma vacina e voltar? Ou aí em Montes Claros vocês estão seguindo a vida quase que normal? Me contem aí um pouco, depois pelo chat, tá? Bom, qual que é o modelo tradicional de inovação fechada? A inovação fechada é na perspectiva, tá, que a gente está trabalhando, que a gente trabalha com praticamente segredo industrial. Eu adoro essas imagens aí dos carros camuflados. Alguém já viu na rua um carro camuflado? É bem interessante. Oi, Jéssica, estou vendo aqui, né? Meus avós estão ficando em casa contra a vontade deles. Meus pais, é a mesma coisa. Meu pai vai fazer 81 agora em maio, e a minha mãe vai fazer, acho que já fez 76. E o meu pai está um pouquinho mais teimoso, tá saindo um pouco.
mas tá desafiador. Então, voltando aqui, quem já viu, né, os carros camuflados? Então, basicamente, isso aí, né, os carros camuflados, eles têm a ideia do segredo industrial, a fórmula da Coca-Cola, né? Algumas coisas que não são compartilhadas. A gente chama isso de inovação fechada. Inovação fechada também é na perspectiva do seguinte: as ideias da sua empresa, as novas ideias, elas só surgem pelos funcionários, pelos donos, ou vocês buscam trocar informações com fornecedores, com clientes. Depois posta lá no chat do YouTube para compartilhar. Se vocês têm uma disciplina, aí eu estou falando de isso, de vez em quando, Leandro, eu converso com um cliente, de vez em quando eu procuro um fornecedor. Ou não, há um processo sistemático, uma disciplina para buscar essa inovação, para buscar novas ideias. Qual que é o seu modelo? Que modelo que vocês estão fazendo? Isso mesmo, Felipe. Esse modelo que está aqui na tela, os carros camuflados, ele quer evitar quebrar a novidade, né? Tipo assim, as pessoas vão falar, já sabem que que vai ser lançado vamos colocar, antes, né, a Fiat, vou falar a Fiat porque ela é mineira, a Fiat ia lançar o Fiat Cronos. Então, o Cronos já estava produzido, já estava feito, mas ele andava pelas ruas camuflado. Então, no dia a dia, o que eu escondo, o que eu não conto? Para quem é contador, nessa turma tem vários contadores. Quantos clientes tem que falam assim, cara, eu não vou contar o meu faturamento inteiro para o meu contador, porque essa informação minha, às vezes até uma informação que é para você, né? Isso foi discutido amplamente na última aula. Vocês estavam discutindo justamente a necessidade do cliente compartilhar informações e alimentar as informações necessárias para que você consiga dar consultoria. Como é que o contador vai ser consultivo, vai ser vai ser um consultor se ele não recebe essas informações? Né? O José aqui falando que a nova estrada ele já viu vários aí desses carros aí. Então, esse é o modelo que a gente chama de inovação fechada. Inovação fechada, tá? Pô, Leandro, e o tema de agora é a inovação aberta. Me conta mais sobre isso. Bom, então vamos lá. Como é que isso começou, tá? Na década de 90, pesquisadores falaram o seguinte: existe um negócio que chama-se tríplice hélice. Então, existe a tríplice hélice e ela tem a ideia o seguinte: ela gira, a inovação gira através da articulação de universidades, empresas e governo. Tá? Então, se eu falei atrás que inovação é para atingir vantagem competitiva, vale lembrar da aula anterior que eu falei o seguinte: a inovação ela precisa de ideias novas através da criatividade, de
tirar a ideia do papel, porque ter a ideia não significa que você executou. Então você tem que ter execução, você tem que ter ação. Inovação tem inove, ação. Então, novas ideias e colocá-las em ação. Depois disso, eu preciso de uma perninha para encaixar isso, senão não é inovação. Ter uma ideia nova e executá-la não significa que eu inovei. Ou seja, não adianta a Samsung procurar a Universidade de Stanford e produzir um equipamento, uma tela diferente, simplesmente falar que isso é inovação. Falta um item para ter inovação. Se você foi lá na aula e participou, eu acredito que você vai lembrar disso. Qual eu não vou contar agora nesse slide, se eu tiver que passar o slide eu vou passar para frente, mas eu queria que vocês colocassem aí o que está faltando nesse tripé de inovação. Criatividade, que para ter novas ideias, execução, para colocar as coisas em ação, para tirar as ideias do papel, e está faltando um item que é muito importante, tá bom? Então, basicamente, o que é a questão da tríplice hélice? Olha, eu tenho que desenvolver parcerias com universidades, porque as universidades têm pessoas lá desenvolvendo projetos de pesquisa que ainda não são rentáveis, eles ainda não dão dinheiro, eles não estão prontos para ir para o mercado. Tá? Vocês sabiam que em Montes Claros tem um grupo de pesquisa na UFMG que eles estão pesquisando, estão testando já, né? Proteína de inseto para seja alimentação animal, seja para alimentação humana, mas vamos pegar, por exemplo, o agronegócio é um item forte também na região de Montes Claros. Vocês sabiam que Montes Claros, a UFMG, tem pesquisador que está desenvolvendo alimentos, né, nutrição animal ou nutrição humana através de insetos? Provavelmente já deve ter saído aí na televisão local. Estou só conferindo aqui, pessoal, se vocês estão ok aqui comigo na transmissão. Por favor, aí respondam. Eu fiz 2 perguntas aí até agora. Qual que é o eixo, qual que é a perninha que está faltando, além da criatividade e execução, e também qual que é se você já ouviu falar em Montes Claros na UFMG sobre proteína animal. Compartilhem lá comigo no chat do YouTube, ok? Estou entrando aqui no grupo de vocês aqui, só para pegar aqui. Ops. Enquanto dá um tempinho aí para vocês me responderem. Isso. Deixa eu baixar aqui o som. Isso, Priscila. A Priscila com 2 L's. A Priscila com 2 L's respondeu aqui para mim, tá? Oi, Bárbara. Tá continuando a me ouvir? A Priscila não me respondeu por voz, não. Ela me respondeu pelo chat e eu vou confirmar aqui para vocês. Isso mesmo. Então, inovação é criatividade, ter novas ideias, ação, executar essas ideias, mas de nada adianta se não tem a percepção de valor. Então, mais um pontinho aí para você, Priscila.
Com dois L's, hein? Foi a Priscila com dois L's que acertou aqui o desafio. Depois me contem aí sobre a questão da proteína animal, tá? Então, basicamente o seguinte, universidades, governos. Para que serve o governo? E vocês estão vendo isso justamente nesse momento de desafio do coronavírus. Projetos de pesquisa, chamamentos de empresas que tenham solução para o coronavírus. O que o governo contribui? O governo ele contribui com investimento, com financiamento, com algum tipo. Amanhã nós vamos ter nós vamos ter o trabalho apresentado pelo grupo da Julie sobre financiamento coletivo, que é uma forma de não depender do governo. Aí, ó, tô dando um spoiler. De não depender do governo para conseguir financiamento. Mas isso é cenas para os próximos capítulos, né? Que é amanhã. E as empresas. Por que as empresas? Porque a empresa ela tem essa vontade, essa determinação de levar a inovação para o mercado. Tá certo? Então, é importante que a gente fique atento a isso. Então, inovação aberta, se eu puder falar disso agora para vocês, basicamente já existe no mínimo desde a década de 90. Por quê? Porque desde a década de 90, pesquisadores identificaram que universidades, governos e empresas estavam articulando para gerar inovação. Tá? Eu gosto muito de deixar esse slide da empresa da Apple e da Samsung, porque é de propósito. Eu não peguei aleatoriamente duas empresas, né? Mas eu não sei se eu comentei isso com vocês na última aula. Você pode pesquisar isso depois no Google. A Apple, alguns iPhones, ou eu não sei te precisar se são todos os modelos de iPhone, mas os iPhones mais avançados, as telas mais avançadas, são desenvolvidas nas fábricas da Samsung. Ou seja, quando a Apple vende o iPhone, a Samsung ela está vendendo, no mínimo, a tela, que é a parte mais cara, uma das partes mais caras do telefone, para o seu principal concorrente. Ou seja, a Apple está comprando do seu concorrente e o seu concorrente, que é a Samsung, está vendendo e tendo lucro com isso. Ou seja, quem foi mais inovador? A Samsung. A Samsung teve a maior inovação em relação ao desenvolvimento de tela. Só que você compra só a tela do seu celular? Não, você compra o aparelho inteiro. E por questões de gosto, afinidade, poder aquisitivo, você vai decidir se você vai comprar um iPhone ou um Samsung Galaxy, ou um outro qualquer. Então, a Apple ela tem uma capacidade de mostrar o seu valor, por isso percepção de valor, que a Priscila colocou lá no chat. O Bruno aqui está comentando, né, que é muito legal o projeto de utilizar insetos como proteína animal. Pois é, Bruno, isso é fantástico. Tem uma série de questões que dependem do governo para regulamentação. Mas só para fechar o raciocínio, então, é o seguinte: o governo pode ajudar a empresa, pode ajudar a universidade, mas, no geral, isso funciona como se fosse uma hélice. Um ajudando o outro, eu tenho inovação. Se eu mato uma dessas perninhas aqui, uma dessas hélices, a inovação vai ser mais lenta. Tá? Por que eu coloquei aqui o Embrapi? Se você pensar aqui, trocar esses dois Is aqui por A, é Embrapa, né?
É para o agronegócio. E é justamente, eles pegaram a ideia da Embrapa e desenvolveram o Embrapi para inovação industrial, porque aí não precisa ser só agronegócio. Tudo bem? Pessoal, já tem aí uns 20 minutos que eu estou falando para vocês a respeito aí de fazendo uma breve introdução sobre inovação aberta.